Então, boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindos ao nosso segundo dia de encontros do curso de formação para catequistas, né? Aqueles que estão iniciando, como também aqueles que já têm uma certa caminhada e que desejam fazer uma remoderação, né? Relembrar alguns fatos, ou até mesmo ver as novidades que nós estamos tendo aí muito na nossa catequese, né, como a gente tem bastante coisas, sempre chegando coisas novas, né, então é interessante a gente fazer essa recapitulação para aprendermos mais e aplicarmos mais na nossa catequese. Então, todos sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo dia de encontro, né, hoje com o tema Jesus Cristo, o primeiro catequista, né, teremos o tempo do querigma, aquele tempo em que a gente faz, apresenta ou ajuda o nosso catequizando, crismando, o catecuno a fazer o encontro com Jesus, e hoje somos nós quem vamos fazer esse encontro, né, com essa pessoa de Jesus tão importante, né? Então, nós vamos primeiro fazer a nossa oração inicial, depois eu vou dar algumas orientações, né, e aí depois eu passo a palavra para o nosso querido, certo? Então, eu vou chamar o nosso amigo Vinícius, né, para nos ajudar na oração agora inicial. Boa noite, pessoal. Como já foi dito, meu nome é Vinícius, sou da paróquia de Nossa Senhora da Conceição do Piripiri. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estar nessa formação, primeiramente, e segundamente aos organizadores de todo esse período que nós vamos estar aqui, todo esse período formativo. Em primeiro lugar, importante a gente já rezar pedindo ao Espírito Santo que conduza todo esse nosso momento, que seja dele, por ele, para ele, todas as nossas coisas, tudo que a gente fizer aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos exatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo, Senhor nosso. Amém. A leitura que foi colocada para nós hoje, Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: por que andas conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleopas, lhe disse: és tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses dias? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas com isso, já faz 3 dias essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos deixaram espantados. Elas tinham ido de madrugada ao túmulo. E como não encontraram o corpo dele, voltaram dizendo que tinham visto anjos, os quais afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram a situação como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Não era necessário que Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras o que se referia a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde se encaminhavam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram.
Ele, porém, desapareceu da vista deles. E diziam um para o outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois relataram o que acontecera no caminho e como o haviam reconhecido ao partir do pão. Bom, dando seguimento, assim como foi ontem, a gente pode refletir que olhos como que vendados, né? Eles não reconheceram. Nós sabemos que a fé é dom de Deus e nós não somos capazes de amá-lo e de atender o seu chamado sem que ele mesmo nos conduza a isso. Com base nisso, gostaria de propor que nós pudéssemos rezar que ele, durante essa formação e durante nossa vida toda, até o fim dela, uma formação, é bom que se diga, nos faça como fez com esses discípulos e nos esclareça os olhos. Para tanto, eu resolvi trazer uma oração da qual o Espírito Santo me recordou nesta tarde, que casa perfeitamente com a reflexão proposta a partir desta mensagem. Uma oração do nosso querido doutor Angélico São Tomás de Aquino, chamada Creator Inefáveis. Inefável Criador, que dos tesouros de vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável acima do céu, e que distribuístes o universo com harmonia. Vós que sois a verdadeira fonte de luz e o princípio supremo da sabedoria. Difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me a curiosidade para entender e a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a pensar, guiai-me a continuar e completai o meu caminho até o término. Vós sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, Vinícius, né, pela oração, né? Só lembrando a todos a dinâmica do nosso encontro, né? Sempre a gente faz essas orientações para que a gente possa ter um excelente encontro, e para isso a gente precisa muito do apoio de vocês, né? Para que isso aconteça, né? A gente já viu aí que muita gente ainda permanece com áudio ligado, né? Mesmo o Vinícius fazendo oração, tem pessoas com áudio ligado, entendeu? Se eu desativar aqui a todos aí, como eu tento aqui, né? Aí tem alguém que mexe, eu não sei o que acontece, e que volta de novo. Não sei se eu defeito aqui no link, né? Mas vamos tentar fazer com que a gente não mexa nessas opções de ligar o áudio, de fazer a apresentação, de apertar as figurinhas aí para poder aparecer as reações, né? Vamos cuidar muito bem disso para que a gente possa ter um excelente encontro, né? Caso a internet aconteça alguma coisa, a gente vai aos poucos resolvendo, né? A chuva, essas coisas, então, às vezes a internet fica, precisa se afobar, não precisa ficar falando no áudio, não precisa ficar mandando mensagem toda hora no, no chat, porque a gente tá vendo já, porque aí tem um pessoal aí já olhando também, né, nos ajudando nessa coordenação, então já está tudo sob controle no sentido de que a gente está tomando as providências, né? Também, quando a gente for fazer as perguntas, gente, no final, que a gente abre as perguntas ao padre, ao nosso assessor, seja um pouco mais objetivo, né? Então, não vamos demorar muito nas perguntas, que às vezes tem perguntas que parecem mais uma outra palestra. Então, pergunta, seja objetivo, estabeleça sua pergunta objetiva e não tem nem tréplica nem réplica, né? Então, é só a pergunta, aí a resposta do assessor, né? Porque o tempo da gente é muito curto, então não tem como estar dando uma réplica aí, ou uma tréplica para poder tentar estabelecer quase uma outra palestra, né? Não é necessário também a gente
quando a pessoa estiver fazendo oração e tal, falar alguma coisa, todo mundo responder, abrir o áudio para falar amém ou e tal, não precisa, você responde com áudio desligado. É uma oração é, é importante, mas que a gente pede que não fale, porque dá microfonia e dá uns probleminhas, certo? Eu não sei ainda se o Padre Zeca, como é muita gente, eu não consegui enxergar ainda o Padre Zeca por aí, né? Se ele chegou, dá um oi aí, porque ainda não consegui enxergar, né? Hoje, nosso segundo dia de nosso encontro, nós temos como tema Jesus Cristo, o primeiro catequista, né? Onde o Padre Zeca, que é o nosso assessor eclesiástico do Serviço Arquidiocesano de Animação Bíblica Catequética, ele também é pároco lá da paróquia São João Evangelista de Vilas, né? Tem uma vasta experiência nesse campo como estudioso, né? E como padre também. Então, a gente o convidou, né, para poder nos ajudar nessa reflexão dos nossos, desse tema que é tão importante para a gente enquanto catequista, né? Porque às vezes pensa que tem outras coisas mais importantes e deixa o Jesus Cristo aí de lado, né? Então, é importante que a gente possa fazer essa reflexão de aprofundamento de quem vem primeiro, quem é esse que nos chama diariamente para a nossa missão de catequistas, né? Então, eu convido agora o nosso querido Padre Zeca, né? Vamos ver se ele já está aí. Boa noite, Zé Carlos. Ah, ótimo. É que não está aparecendo. Ah, agora apareceu essa foto. Boa noite aí. Vocês estão ouvindo direitinho? O áudio, tudo Sim, perfeito. Então, quero, mais uma vez, agradecer a Deus por essa oportunidade, a nossa catequese, dar uma boa noite a todos os catequistas. Você falava da questão dessa realidade, né, dos áudios, da internet. Eu estou aqui na casa de uma família amiga minha, estou em sertão de Pernambuco, então, um pouquinho longe de casa, no espaço, para que a gente possa, então, apresentar esse material que a gente preparou. Já está em mãos em PDF, para ficar mais fácil o estudo depois, né? Então, saudando a todos, aqueles que a gente não conhece, catequistas iniciantes, então sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Uma alegria poder, nesta noite, trabalhar com vocês este tema que é importante, né? Como o Zé Carlos disse, né? Jesus Cristo, primeiro catequista. Procurei desenvolver o trabalho mais voltado para a pedagogia de Jesus, né? Não fiz uma biografia da pessoa de Cristo, mas tratei, e vocês vão ver lá no texto, tratei mais da pessoa dele como aquele que anuncia, que nós podemos também experimentar dele e da sua experiência. Então, vamos lá. Vocês estão prontos? Zé Carlos disse que para vocês ficarem bem atentos para aquelas perguntas. E as perguntas são importantes, né? Muitas vezes as perguntas valem mais até do próprio conteúdo expresso, porque as perguntas vão expressar inquietação. E isso é maravilhoso. A gente começa pensando em Jesus Cristo, primeiro catequista. Então, eu pensei assim, para aprofundar o nosso tema, Jesus Cristo como primeiro, aí eu ainda acrescentei, né? Primeiro e maior, eu coloquei essa palavra maior, porque não existe outro além dele. Maior catequista. O importante é conhecer a sua pedagogia. Então, para os pedagogos, pedagogas aqui presentes, sabem muito bem o que significa. Não entrei nos pormenores, fui pegar mais o eixo da questão. Às vezes, a gente pode até repetir que outros assessores já trabalharam. Procurei não ser repetitivo. Então, não explicar novamente o que seria pedagogia, nesse sentido, porque vocês já conhecem. Então, sua pedagogia no método de transmissão da fé. Eu grifei, deixei negrito e grifei,
porque aqui está importante. O que a gente está falando aqui? Método de transmissão da fé. Isso para vocês, catequistas iniciantes, o coração fica muito cheio de desejo em saber como posso e como eu devo melhor aplicar o conteúdo catequético para os meus catequizandos, respeitando a faixa etária, né? Como a gente diz, né? A catequese por idades. Você tem as crianças, você tem adolescentes, você tem jovens e vocês têm adultos. Mas pensamos essa transmissão da fé numa abordagem simples, acessível aos catequistas que estão dando seus primeiros passos na vocação. Chama a atenção que é aquela expressão do Papa Francisco, que a catequese é um chamado, o catequista é chamado a responder à sua vocação como catequista. Então, esses que estão dando os primeiros passos na vocação e missão de ser catequista a serviço da evangelização de crianças, jovens e adultos. É importante gravar esse nome aqui, ó, evangelização. Às vezes as pessoas podem acabar esquecendo que a catequese também é um processo de evangelização. Quando a gente conhece lá a iniciação à vida cristã, a gente vai falar do pré-catecumenato. E quando a gente fala do pré-catecumenato, a gente vai falar de uma catequese evangelizadora, ou seja, você evangeliza aquele que vai começar a se preparar para os sacramentos. Pode passar, Zé, por favor. E aí vem ser iniciado na fé cristã é ser marcado pela experiência mística da fé. Importante, olha, todas essas expressões que eu quero dar uma ênfase, elas estão grifadas ou elas estão destacadas em vermelho. Então, o que eu estou destacando aqui? Mística da fé. Karl Rahner tinha falado que se não fôssemos místicos, nem cristãos seríamos para o próximo milênio. Então, não é pauta para nossa meditação, para nosso estudo. Mas vocês podem anotar. Anota assim, ó. Você está com um caderno. É importante o catequista estar com um caderninho aí na mão. Anota lá. Espiritualidade e mística. Quando você fala, isso vai ser um assunto para você estudar, ou quem sabe na próxima formação catequética, a gente até trabalha essa questão da espiritualidade mística, a mística da fé. E aí vem em que o ser humano, na busca de respostas e sentido para a sua existência, se vê envolvido em uma nova relação, né, de pessoas e grupos construindo um itinerário para além da participação litúrgica celebrativa da fé cristã. Outro elemento importante, olha lá, ó. E nesse caminhar percebe o desvelar de todo o mistério. A gente está falando de mistério, a gente fala de mística, a gente fala de espiritualidade. E aqui vocês veem a expressão, além da participação litúrgica celebrativa da fé. E então, a catequese não pode estar ausente da liturgia, de celebrar a vida cristã. Pode passar, Zé, por favor. Depois eu falo que abrir-se para a plena identificação com Cristo na comunidade eclesial. Ó, você prepara o catequista, você prepara o catequizando, não para só conhecer, mas para inserir-se. Às vezes a nossa catequese, ela transmite, mas ela não congrega. Então, transmitir e congregar. Por isso que eu estou falando aqui, ó, abrir-se para a plena identificação com Cristo na comunidade eclesial, postula uma pedagogia adequada à sua natureza e ao seu fim.
Ou seja, trazer esse catequizando a identificar-se com Cristo na comunidade. Quer dizer, inserir-se. É aquela mesma expressão que a gente escuta muitas vezes, a questão do pertencer para permanecer. Quem não tem essa consciência de pertença, muito menos vai permanecer na comunidade. Por isso que pedagogia, né, que é o ponto que eu estou querendo destacar. Pedagogia de Cristo, como primeiro catequista, é aquele que nos ensina, a partir da sua pedagogia, a evangelizar. Por isso que pedagogia é a arte de conduzir, de ensinar, de aprender, de crescer juntos. E a expressão importante aqui é arte. Não esqueçam que quando a gente trabalha, por isso que até na própria liturgia, a arte de celebrar. Tem um livrinho muito interessante, que é uma coleção da CNBB, que vocês podem anotar aí para buscar quem tem interesse de estudar mais sobre liturgia, a arte de celebrar. Então, nós falamos que pedagogia é arte. Quando falamos em arte, falamos de artista. E artistas são pessoas que se aprimoram, são pessoas que se aperfeiçoam para poder melhor desenvolver o seu talento, porque o artista desenvolve o talento. Então, o artista, a arte de conduzir, de ensinar, de aprender, de crescer juntos. E aí, a expressão, os melhores mestres, além de dominar a matéria e de usar recursos vários, são os que estabelecem uma relação positiva com seus alunos. Isso eu estou falando numa visão pedagógica, educacional, uma relação mais completa. Porém, destaco que, na catequese, substituímos a expressão alunos para catequizandos. Tanto que não falamos de professores, mas de catequista. Porque o aluno, a criança, o catequizando, tem de relacionar a diferença entre estar na catequese ou estar na escola, para ele não achar que a catequese seja justamente uma extensão da escola. Porque nós não só ensinamos, a catequese ela não tem um papel só de transmitir um conteúdo programático, mas a catequese tem como sua síntese e a sua beleza a experiência. A catequese parte da própria experiência com Cristo. Por isso que aí a gente vê que ouvir, dar atenção, ser amigo, ter empatia, são atitudes fundamentais em todo o processo educativo catequético. Veja que eu tenho aqui alguns verbos que precisam ser levados em consideração. Capacidade de ouvir. Dentro de um processo catequético, o catequista, ele não só domina a palavra, mas ele é especialista na escuta. Você escuta os sons. Imagine você tem uma turma de 20 catequizandos, com as faixas etárias quase similares. O catequista que tem capacidade de ouvir, tem uma capacidade de se aproximar. Quando você não escuta bem, você não se aproxima. Quando eu falo se aproximar, eu estou tentando dizer que o aproximar aqui é enxergar a realidade que está à sua frente. A criança, o adolescente, o jovem e o adulto, com a sua variada realidade de dúvidas, aceitação, negação, perplexidade, rejeição, e aí vai, para a gente entender bem. Assim também é com a catequese. Então, toda essa realidade que passa pela educação no campo pedagógico, podemos experimentar dentro do nosso campo catequético de ensino, de transmissão da fé. Vamos, Perfeito. Pois bem, pedagogia de Jesus Cristo, o catequista supremo.
outra expressão agora que a gente traz, não só o maior, mas o supremo. Baseia-se no amor, olha a palavra, a proximidade, olha a outra expressão, transformação de vidas. A catequese visa oferecer ao catequizando, nas suas faixas etárias, uma transformação de vida. Mesmo que a gente diga, mas uma criança ainda não vai enxergar isso. Muita coisa vai ficar guardada. E quando chegar o momento, ela vai utilizar do que ela aprendeu na catequese. Por isso que Jesus usava parábolas, sinais e o diálogo para revelar o reino de Deus. Ele valoriza a pessoa, ensina com um exemplo o serviço e utiliza uma didática progressiva que educa para a fé, tocando corações e mentes. Veja, vou usar uma expressão um pouco delicada para nós, que o conteúdo não precisa ser empurrado. Eu não preciso empurrar o conteúdo para os jovens. Eu não preciso empurrar o conteúdo. Eu só preciso fazer com que, usando a minha didática progressiva, o que é que eu faço? Eu educo para a fé, tocando os corações e a mente deles. Para tocar os corações e a mente do outro, é preciso que o meu coração e a minha mente já estejam ou já tenham sido tocados, certo? Confere isso. Não dá o que não tem. Vamos para frente. O catequista é também um pedagogo, de fato, porque ele ensina, ele educa, ele conduz. E tem sua inspiração na pedagogia de Deus. Isso é uma delícia. Uma delícia isso. Por quê? Porque Jesus é um grande pedagogo. Quanto mais eu me relaciono com ele, mais eu aprendo com ele. Se você se relaciona muito pouco, aprende muito. Muitos aprendizados não se dá somente, escute bem, não disfarça. Acrescenta com um grande valor. Todos os aprendizados não se dá somente no mergulhar nos livros, mas também na experiência, a nossa experiência com ele. Os seus ensinamentos não são só para ser ouvidos, porque ao anunciar sua mensagem, ele não é apenas uma proposta de ideia ou ideias, mas exige uma resposta ela interpela a todos nós, e pelas pessoas. A mensagem é vida. Hoje é muito comum a gente pensar nas pessoas que escutam o mensageiro ou elas escolhem ouvir a mensagem, escolhendo o mensageiro. Às vezes ela quer dar mais importância ao mensageiro do que às mensagens. Isso é muito comum no mundo mediático. Não vou me aprofundar nisso, mas tem minha língua coça danadamente quando preciso falar dessa coisa entre a mensagem e o mensageiro, como hoje é recepcionado. Agora, continuo dizendo, seus ensinamentos não são só para ser ouvidos, porque ao anunciar sua mensagem, ela não é apenas uma proposta de ideias, mas exige uma resposta. Por isso que ela interpela as pessoas. A mensagem é vida. O anúncio de Cristo é para a salvação e felicidade. Olha a palavra grifada. Felizes os pobres no espírito, felizes os mansos, felizes os perseguidos por causa da justiça. Talvez essa expressão do capítulo 5 do livro de Mateus e também de Lucas seja uma controvérsia muito grande, porque a gente fala de feliz os pobres, felizes os mansos, felizes os perseguidos. Como que eu vou ficar feliz se eu sou perseguido? É uma outra situação importante para se analisar. Ainda a expressão, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Olha só o que digo. Todos os que o viam tinham neles os olhos fixos e se enchiam de esperança. Com essas palavras, as pessoas conseguiam chegar ao desejo do seu coração. Eles
ouviam e ficavam encantados. Por isso que muitos diziam: quem é este homem? Ninguém falou como ele. Ninguém falou palavras tão tocantes, tão cheias de esperança e de amor como nós podemos fazer isso no nosso exercício catequético. Seguindo, a gente vê, muitos são os encontros propostos por Jesus. Na temática desta noite, Jesus, como primeiro catequista, nos dá a inspiração dos discípulos de Emaús. E aqui está para nós, por Jesus que nos ajuda, a proposta por Jesus que nos ajudam a caminhar. E ele caminha ao nosso lado. A pedagogia de Jesus não é se apresentar, é permitir ser descoberto. Veja que coisa bonita e interessante. Jesus, ele não diz, sou eu, para muitas pessoas. Vocês vão ver que ele vai falar, ó, domingo, a liturgia de domingo é samaritana. Pouquíssimas referências bíblicas trazem essa expressão de Jesus que ele vai falar domingo para a samaritana. Sou eu que falo contigo. A pedagogia de Jesus é fazer com que... Agora, essa expressão, ela tem um sentido maior. Espero que domingo vocês possam participar das Santas Missas e ouvir as homilias, que provavelmente serão muito ricas para o crescimento espiritual de vocês a partir do terceiro domingo, né? Que é o domingo também dos escrutínios. Observem, Jesus, ele não diz quem é para os discípulos. Ele permite que os discípulos o descubram. Essa é a pedagogia daquele que facilita chegar ao coração a sua própria realidade, né? Ele como eu sou. Ele como filho eterno do Pai. E aí é bonito pensar aqui que mais dois grandes e belos encontros nos ensinam o caminho da iniciação cristã. Muito temos que aprender com a pedagogia de Jesus aplicada na experiência que ele faz com a samaritana, como eu falei, e no Evangelho de João, e também os discípulos de Emaús em Lucas. São experiências que até hoje nos transportam para uma vivência do grande mistério da vida do Cristo. Ele que se revela como nosso irmão, que nos leva ao Pai. Ele se revela, ou seja, ele se mostra, mas ele se mostra de uma forma que deixa ser conhecido. O discípulo de Emaús, ele diz: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? E aí eles vão dizer: você é o único forasteiro que não sabe o que está acontecendo? Então vocês vão ver, ele vai dizer: o que foi que aconteceu? Uma forma pedagógica de não se fazer ser conhecido, não dizer quem é, mas fazer ser conhecido. Se as pessoas não mexerem no celular, não abre o áudio. Se ficar mexendo... Tive que derrubar, porque não prestou atenção, tentei, mas não consegui. Se não mexer, é muita zoada, né? Aí as pessoas se incomodam. Mas vamos lá. Pode seguir, Zé, por favor. O discípulo de Emaús é uma proposta de leitura orante para que todo catequista faça a experiência do caminhar juntos. Você, com seu catequizando, você pode caminhar junto, apresentando Jesus de uma forma tão simples e reveladora. Por isso que na fidelidade, por fidelidade e obediência, a quem o enviou é a mensagem que pregou e viveu. Jesus se entregou à morte por morte livremente, como ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Então torna-se o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado de Deus. Por isso que a gente vai entender assim, ó: eu sou o caminho, a verdade. Como ele diz, eu sou o caminho que leva ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse capítulo de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho que leva ao Pai. Por isso que Jesus está no centro da mensagem da catequese. Evangelho Anunciante, capítulo 22, número 22. É o centro. Com ele que a gente
encontra nosso verdadeiro sentido. As principais características da pedagogia de Jesus. Primeiro, proximidade. Isso aqui, olha, esses 5 pontos são pontos estratégicos para os catequistas utilizarem com seus catequizandos. Se você usar esses pontos com seus catequizandos dentro da sua prática, observe a proximidade e vínculo, características da pedagogia de Jesus, que vai ser a característica da nossa pedagogia como catequistas, como aqueles que trabalham no processo de anunciação. Então, proximidade e vínculo, Jesus encontrava as pessoas em sua realidade, como discípulo de Emaús, construindo um relacionamento. Dentro da sua turma de catequese, de crisma infantil, você, antes de qualquer coisa, você tem que criar um relacionamento. Depois, acolhimento e escuta. Demonstrava interesse real pelas necessidades do outro, como no diálogo com Nicodemos, a mulher, o fluxo de sangue, e tem outras citações. Acolhimento e escuta. Então, não é, eu falei disso, né? Não só eu mesmo, somente eu que falo, mas eu consigo também ter a sensibilidade para escutar. Linguagem parabólica. Então, falar em parábola ou contar histórias. Se você leva para os seus catequizandos um conteúdo de uma forma lúdica, através de contar das histórias, fica talvez mais fácil para que eles possam compreender o que Jesus fazia. Utilizava histórias do cotidiano, né, para tornar os mistérios do reino de Deus acessíveis e claros. Didática da ação. Ensinava servindo e simplificando, como no lava-pés, por exemplo, e desafiava os discípulos a colocar em prática os ensinamentos. Observe que ensinava servindo. Isso também é bom para a gente, catequista, perceber que dentro da comunidade eu posso também servir e com o meu serviço eu ensino. Didática da ação e agora acolhimento da pessoa. Focava na dignidade humana, amor e compaixão. Imagine para aqueles vocês que têm, catequizando que tem deficiência, autista, tem que ter amor e compaixão. Tá bom? Vamos lá. Toda a mensagem de Jesus nos chega por meio do anúncio. Anúncio missionário. Você já conhece essa palavra no grego? O grego significa querigma. Então, a gente muito bem já ouviu várias vezes essa questão querigmática. O querigma é o primeiro anúncio. É aprofundada e vivida na comunidade dos que seguem o caminho do Evangelho. O anúncio é missionário. Por isso, a igreja é vivida intensamente quando a comunidade celebra a liturgia, especialmente no batismo, crisma e eucaristia. Sacramentos que nos tornam iniciados na vida do Cristo. Não existe iniciação sem antes abrir a estes sacramentos. Vamos lá. Depois, falamos dos sacramentos, a gente disse, sem dúvida nenhuma, diferentemente de tantos outros segmentos religiosos, é um marco nosso, que é a Eucaristia. Por isso, Jesus está no centro da mensagem catequética, e é quando a gente celebra a Eucaristia, a gente celebra essa integridade, né, da leitura e do Cristo que se dá. Ele se faz ouvir, mas ele se faz alimento. Por isso que as duas mesas que são servidas na liturgia, as duas mesas, um único alimento. A mesa da palavra, que se faz ouvir, e a mesa da Eucaristia, que se faz degustar, se faz alimento comer. Os dois são alimentos, né? Um pelo ouvido, o outro pela boca. Depois, por isso que são duas mesas e um único alimento, o Cristo que se dá. Então, na Eucaristia, nos proporciona a participação no memorial eficaz, paixão, ressurreição e ascensão. Aquele que nós vivemos. O trido, a ressurreição
e depois, 40 dias depois da ressurreição, Cristo é levado ao céu. Aqueles que foram justificados pela cruz de Cristo e por isso regenerados. Eu amo demais essa palavra, regenerados. Quer dizer, pelo batismo. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram. Somos nascidos de é pelo batismo. E recebem o selo espiritual. Crisma é o fortalecimento, é o compromisso, é o discipulado. A crisma é o discipulado. Quando você imagine que você diz assim para o seu. Quem é catequista de crisma aqui? Tem catequista de crisma? Tá, sobe aí. Viu, Zé? Vou liberar essa subida aí dessas coisinhas aí. E 1, 2, 3, pronto. Catequista de crisma. Beleza, sejam bem-vindos. Ó, parabéns, catequista de crisma. Observe. A crisma é a escola para o discipulado. A crisma não fica como mero receber o sacramento efusor do Espírito Santo. Não é somente isto. A crisma é a escola para o discipulado. Quando termina a crisma, torna-se discípulo. Ou mesmo durante todo o período formativo, você já é um discípulo. Por isso que recebe esse selo espiritual para o aprofundamento, une-se à igreja. E já capacitados participam do mistério pascal. E é justamente com a Eucaristia, o batismo e a crisma são os sacramentos da iniciação cristã. Aí a gente fala, olha lá o destaque, iniciação significa que ninguém nasce cristão, mas se faz cristão. Por isso que o batistério torna-se o útero da igreja. E lá, o útero da igreja, lá, o batistério. Porque ali, a cada domingo, quando crianças são batizadas, e na vigília pascal, quando os jovens e adultos são batizados, são novos cristãos que nascem para a igreja, para Cristo e para a igreja. É a mãe, o útero. Ninguém nasce. A iniciação significa que ninguém nasce cristão. Por isso que tem que iniciar. Aí vem lá, precisa aprender a ser cristão. E é um processo contínuo, educativo, que envolve a evangelização. O que é evangelizar? Anunciar, querigmar. A catequese é o ecoar, é o ensino, é o estudo, é a experiência. A liturgia é a celebração. O engajamento na igreja e na construção do reino de Deus. Essa é a ação concreta daquele que se deixar a escutar a palavra, a própria palavra vocacional do Senhor, que chama e chama para estar na sua companhia e para servir a sua igreja, né? Na construção do seu reino. Vamos para frente, Zé, por favor. Depois a gente vai continuando, Jesus no centro da mensagem catequética. O mistério cristão é essencialmente pessoal. Eu grifei isto porque a gente vive esse grande paradoxo. Que paradoxo é, padre? Olha, nós vivemos o pessoal e o comunitário entrelaçado. Nós estamos na comunidade, isso é a parte eclesial, a vida comunitária, mas nós também estamos pessoalmente experimentando a companhia do Mestre. O mistério cristão é essencialmente pessoal. A iniciação, aí vocês vão ver lá embaixo o que a gente diz, a iniciação visa suscitar, ampliar e aprofundar o encontro dos catecúmenos e os catequizandos com Deus. O que são os catecúmenos? Aqueles que não são batizados. Com as pessoas e com... Porém, olha o que está lá grifado, o projeto cristão é projeto de comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com os irmãos e irmãs. Não existe projeto cristão sem comunhão.
E a comunhão se dá primeiramente com Deus e com as pessoas. Quando a gente fala com as pessoas, a gente está falando com gente concreta. Gente concreta significa pessoas que estão inseridas no meio lá, meio da comunidade, meio na sociedade, nos ambientes profissionais, educacionais. Tá bem? Por essa experiência, porém, não é algo meramente interior e subjetiva. A experiência também ela é exterior e objetiva, ou seja, experiência comigo, experiência com o outro. A experiência dentro e a experiência destra. São palavras que dizem experiência dentro e experiência fora. Por isso que trata-se, portanto, de frequentar o mistério, de ir e vir a ele. Você não só vem, mas você vai. Por isso que o movimento é lindo quando Jesus diz: vinde a mim, é o verbo vir, e depois Jesus disse: ide, é o verbo ir. Então ele traz para ele, para a gente se fortalecer, e depois ele nos coloca no meio. Por isso que domingo Jesus bateu no ombro de Pedro, dos discípulos, e disse: vamos descer? Vamos para a realidade? É bom ficarmos aqui em uma zona de conforto, né, Pedro? Desce, filho de Deus. Vamos descer, filho. Tem muita coisa lá embaixo, tem muita gente para a gente catequizar, tem muita gente para a gente preparar para o santo batismo, tem muita gente para experimentar do amor do Pai. E a gente tem que fazer isso, descer. E o Senhor tocou e diz: não tenha medo, vamos juntos. Aí, uma palavra que é importante: deixar-se. Se eu me deixo ser conduzido, ser envolvido pelo mistério, viver o mistério de Cristo, se dá em uma aceitação pessoal, uma participação com liberdade. Isso é muito meu. Quando eu digo meu, não estou falando do padre, estou falando de cada um de nós aqui. Isso é muito meu, muito pessoal. Meu é pessoal. Não é egocêntrico, mas é particular. Então, viver o mistério de Cristo se dá em uma aceitação pessoal, em uma participação com liberdade. É uma opção pessoal, pois ninguém pode aceitar incorporar-se em Jesus e na igreja no seguimento à ordem de Jesus no lugar do outro. Quem faz sou eu. Sou eu. O Senhor me quer. Eu sou catequista por vocação. Então, o outro não pode fazer no meu lugar. O Senhor quer a mim como catequista. E é cada um se deixando introduzir no mistério de Jesus, o mistério de Deus, através da vivência e experiência. Não esqueça que a gente tem falado dessa experiência como aquele que faz, que se permite ser conduzido pelo Espírito. Viver o mistério da fé é se oferecer ao Pai, segundo a ordem de Jesus. Aquilo que o Senhor fez. Sem reserva, ele se deu. Você trabalha, estuda, muitas vezes é mãe de família, é pai de família, você tem outras coisas que você ama, mas você se dar a Cristo no serviço à catequese. Isso é lindo demais. Isso são para poucas pessoas, viu? Nem todos. Por isso que a gente encontra poucos catequistas, porque são poucas pessoas que conseguem se dar, meio envolvido por tantas coisas, consegue dizer aquilo que Paulo dizia: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. E se entrega a, a esse Cristo, viver esse mistério da fé. Vamos que vamos. Inspirado no Emaús, a gente vai citar aqui para vocês, catequistas, 7 passos da catequese. 7. Esses são os verbos, alguns verbos para a gente poder atingir. Os 7 passos da catequese de Jesus, através de Emaús. Sair, ir ao encontro da catequizando, não esperar que só ele venha, mas é importante sair. Ouvir, praticar a arte da escuta e da pergunta.
palavra lá do início, refletir e iluminar a vida com a palavra de Deus. Nunca vá para o encontro de catequese sem dar 2 minutos, 3 minutos com a leitura e com a reflexão. Precisa ser muito. 2 minutos. Separar, ler o texto do dia, você fechar os seus olhinhos e dizer, o que quer dizer comigo? O que quer dizer para mim por esse texto, Senhor? E o que quer que eu diga para os meus catequizados? Pronto. Olha, expressão fácil. Rezou o texto, faz a pergunta. O que quer dizer para mim através desse texto, meu Senhor? E o que eu quero? Que desejas que eu fale para os meus catequizandos? Pronto. Ele fala comigo e eu falo com os meus. Eu não falo com os meus sem ouvir ele falar comigo primeiro. Essa é a reflexão. Refletir é iluminar a vida com a palavra de Deus. Agir, criar vínculo e amizade. Não esqueça que você não ganha as crianças, os jovens adolescentes, sem vínculo. Criar vínculos. Esse é o agir. Repartir é celebrar e partilhar a vida. Discernir, compreender as escrituras e a vontade de Deus. Reagir, impulsionar para a missão e o anúncio. Isso aqui foi vivido pelos discípulos. Saíram, ouviram, refletiram, agiram, repartiram, discerniram e reagiram. Tudo isso. Todo o verbo aí para a gente. Depois, Jesus, o primeiro catequista, ensinava, olha a expressão, educando e evangelizando, focado na transformação interior para formar discípulo missionário. Aprofundaremos mais o nosso tema quando a gente vai mergulhar de maneira muito rápida no diretório, esse diretório geral de catequese, lá de 1997. E aí eu falo que dessa vez, lembrando a consideração, que a terceira parte é justamente a pedagogia da fé. Tá bom? A gente pode passar e avançar. Essas são as palavras que vocês vão ver. Eu cortei o texto lá embaixo, porque vocês vão ter na apostila, vocês podem chegar à frente. 3 citações bíblicas importantes para vocês não esquecerem e vocês pesquisarem nas Bíblias. Olha lá, olha que texto lindo. Vamos tentar ver, ó. Eu fui com tudo, quem ensinou Efraim a caminhar. Você imagina a criança está como você desde os 5 anos, 7 anos, 8 anos de idade. Eu os tomei em meus braços. Com vínculos humanos, eu os atraí. Com laços de amor, eu era para eles como os que levantavam uma criancinha contra o seu rosto. Eu me inclinava para ele e o alimentava. Oséias capítulo 11. Texto lindo para catequistas entenderem como devemos então tratar aqueles que estão sobre as minhas mãos para aprender sobre as coisas do céu, as coisas de Deus. Depois vem Marcos, quando ficaram sozinhos, os que estavam junto dele com os 12 interrogavam sobre as parábolas. Diziam-lhes: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. A seus discípulos, porém, explicavam tudo em particular. Ou seja, aos catequistas, o Senhor explica em particular. Porque aos outros foram dado o reino. A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Então, ele fala em particular. Depois, o texto de hoje, da liturgia de hoje, é: só tendes um mestre, o Cristo. Só tem um guia, também o Cristo. O texto do Santo Evangelho nos falava disso hoje. Então, anota essas 3 referências bíblicas para que você possa, então, colocar como grande inspiração para o seu trabalho catequético.
Depois a gente diz que Jesus cuidou atentamente da formação dos discípulos, por isso que ele é o primeiro, por excelência, né? É o primeiro catequista. Ele ensinou e enviou. A gente tem que ensinar, levando os nossos catequistas para se sentirem também enviados pelo Cristo. Propôs-se a eles como único mestre, aquilo que falava. Fiz questão de deixar essas citações aqui nos slides, que vocês também podem pedir a Zé, ele vai deixar, para que vocês não esqueçam de ler essas citações bíblicas. As referências aqui ao CT, que é a Catequese de Trindade, número 9, de São João Paulo II, está lá na referência também da apostila. Vocês podem ver. Bom? Então, o que ele faz? Introduz a oração, mandou-os fazer o filocínio missionário, que é o primeiro ensino, o primeiro cometeu e depois enviou o Espírito Santo, e aí vai. Tá bom? Para a gente ter essas referências, para a gente poder entender essa pedagogia da fé. Vamos para frente. Depois entender que Jesus é o mestre que revela Deus aos homens. Ele não se revela, né? Na verdade, ele quer revelar o Pai. Por isso que ele diz, eu, eu vim do Pai. Então, ele faz o Pai ser conhecido. Mestre que revela Deus aos homens e revela o homem a si mesmo. O mestre que salva, santifica e guia, que está vivo, fala, desperta, comove, corrige, julga, perdoa e marcha todos os dias conosco. Isso é maravilhoso. Pelos caminhos da história. O mestre que vem e que há de vir na glória. Todo catequista deveria sempre ter a capacidade de ouvir o seu mestre interior. Quem é o meu mestre interior? Cristo. Por isso, em Jesus, Senhor e Mestre, a igreja encontra a graça transcendente, a inspiração permanente, o modelo convincente de toda a comunicação da fé. Maravilhoso. Vamos lá. Depois, 4 pontos importantes na escola de Jesus Mestre. O catequista une estritamente sua ação de pessoa responsável com a ação misteriosa da graça de Deus. Essa é a chamada a pedagogia original da fé. Catequese é, por si, exercício de uma pedagogia. A transmissão do evangelho através da igreja, antes de mais nada, é sempre obra do Espírito Santo. Mas o Espírito se vale de pessoas que recebem a missão do anúncio evangélico. Daí nasce um conjunto de questões amplamente tocadas na história da catequese, que diz respeito ao ato catequético. Métodos, fontes, destinatários e processo de enculturação. É importante, viu? Quais são os métodos, quais são as fontes, quais são os destinatários e como a gente trabalha esse processo de enculturação, para que ninguém se sinta ameaçado de nada. Vamos para frente, Zé. Estamos avançando. Deus vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Capítulo 12 de Hebreus. Isso é porque a gente não tem que passar a mão pela cabeça, tem que ser rapadura. Catequista é rapadura. Vocês sabem o que é rapadura? Catequista é rapadura. Sabem? Catequista rapadura é aquele catequista que é doce com o seu catequizando, mas também é muito firme. Vai falar duro, vai falar feio, tá bom? É a mesma coisa. Mas é firme, corrige. Não só, não estou falando de um catequizando ainda, que ainda está dando os primeiros passos. Mas às vezes a gente quer passar a mão pela cabeça, acaba atrapalhando o processo da salvação da pessoa. A salvação da pessoa, que é o fim da revelação, se manifesta como fruto também de uma original e eficaz pedagogia de Deus. Isso se dá ao longo da história. Porque o uso humano, segundo as categorias culturais do tempo, Deus na Escritura é visto como Pai misericordioso. O texto de ontem. Jesus ontem disse, sede misericordioso. Ele não está sugerindo. Ele está afirmando, sede misericordioso, porque o Pai é misericordioso. Um mestre, um sábio.
que assume a pessoa de vida e comunidade, na condição de que se encontra. O que ele faz? Livra-nos dos laços com o mal e atrai a si como vínculos de amor. Faz com que ela cresça progressiva e pacientemente até a maturidade do filho livre, fiel e obediente à sua palavra. Está falando de nós. Somente nós. Vamos lá. A pedagogia de Deus, né, que é a fonte de modelo da pedagogia da fé. Tem essas referências que vocês não podem deixar de ver depois. Pode citar tudo, senão o tempo não ajuda. Vamos lá? Algum tem que deixar para pesquisar. Pedagogia de Cristo. A vinda à plenitude dos tempos, Deus mandou à humanidade seu Filho. Ele trouxe ao mundo o supremo dom da salvação. O que ele está fazendo aqui? Dentro da categoria dele, missão de redentor, ele também desperta e faz a continuidade da pedagogia de Deus, com a perfeição e eficácia intrínseca à novidade de sua pessoa. E, de fato, Jesus, antes de ser conhecido, é uma novidade desejada. Por isso, cada um de nós deve dizer sempre: Ele é o único necessário para a minha vida. Você deve escrever isso, irmão. Colocar isso todos os dias. Olhar. Deus, Jesus, é o meu único necessário. Isso é uma oração. Obrigado, Senhor, por ser meu único necessário. Todas as outras coisas, elas ganham seu espaço, mas elas não superam a sua pessoa na minha vida. Isso eu falo de coisas concretas, como família e outras coisas, até os amores. Porque estas realidades não formam o meu único necessário. Ajuda a minha vida, mas o meu único necessário é Cristo. Perfeição, eficácia, intrínseca e a novidade para a minha vida. Antes dele, o desejo é conhecê-lo. Desde o princípio, a igreja que é em Cristo como que? Um sacramento. O que é sacramento, minha gente? Catequistas? O que é um sacramento? Olha que pergunta boba. Mas que padre, gastou meu tempo fazendo a pergunta para o catequista. Pergunta boba isso, padre. Tem juízo, não? Uma hora dessa, a gente aqui querendo aprender, está falando isso. É porque talvez a gente ache que sacramento é aquilo que a gente recebe. O sacramento é um sinal indelével de uma presença. Pode se dar até na materialização. Batismo, Eucaristia, confissão, mas todas essas realidades têm a presença do Cristo. É Cristo como que um sacramento. Por isso vai muito além do que a gente enxerga como sacramento. Por isso que, tendo nossa mãe e também educadora da fé, a gente traz a grande visão que é vivida na sua própria missão, é prosseguido, é visível e atual na pedagogia do Pai e do Filho. E aí apresenta a igreja, ela sendo mãe. A igreja é missão. Depois, a igreja produziu, ao longo dos séculos, uma incomparável tesouro da pedagogia da fé. Antes de mais nada, o testemunho de catequistas e de santos. Olha você aí incluído, tá vendo? Antes de mais nada, catequistas e santos. Esses são aqueles que contribuíram produziram ao longo dos séculos, um incomparável tesouro de pedagogia da fé. Por isso, a variedade de vias e formas originais de comunicação religiosa, como o catecumenato, os catecismos, os itinerários, um precioso patrimônio de ensinamentos catequéticos, de cultura da fé, de instituições e de serviços da catequese. Se nós entendêssemos que temos tantos tesouros, poderemos utilizá-los tantos para transmitir este conteúdo aos interessados e desinteressados, aos desejosos e indesejados, e aí a gente vai fazer. Mas é importante que você está inserido com a sua contribuição junto com os santos e as santas. Seguindo,
Esta é a pedagogia da igreja, porque nós também somos igreja, então nós trabalhamos pedagogicamente com ela. A pedagogia divina, a ação do Espírito Santo em todo cristão. Olha o que diz: feliz o homem a quem corrige e a quem ensinas por meio de tua lei. Em sabedoria, em estatura e graça, a gente fala que esta é o ensinamento. O Cristo, o discípulo cresce como o seu mestre. Sabedoria, estatura e graça. É os catequistas. E diante das pessoas, diante de Deus, diante dos homens. Está falando de Jesus, está falando de nós. Nós aprendemos dele, nós crescemos com ele. Depois vem, vivendo, na verdade, segundo a caridade, procurar crescer em tudo em direção àquele que é a cabeça, Cristo. Entenda que tudo que a gente faz está voltado para ele. Por isso que a catequese, enquanto comunicação da divina revelação, inspira-se radicalmente na pedagogia de Deus. Olha o que a Embraço fala, ó, lá no destaque. É uma pedagogia que se insere no diálogo de salvação, Deus e a pessoa, como se fosse Deus e eu. Além de servir a este diálogo, ressalta devidamente a distinção universal. O que ele está dizendo aqui? Sublinha a iniciativa divina, a motivação amorosa, gratuita, o respeito pela liberdade, o que diz respeito a todos nós. Evidencia a nossa dignidade, o dom recebido e a exigência de crescer continuamente neste. Nós não podemos parar. Temos que correr atrás, porque tem muita coisa para ser oferecida. Vamos lá. Essa é a nossa pedagogia divina, é a nossa catequese. Aí eu tenho os pontos que eu destaco, né? Aceita o princípio da progressividade da revelação, a transcendência, reconhece a centralidade de Cristo, palavra de Deus feito homem. Por isso que se Jesus sendo ele o primeiro catequista, eu reconheço essa centralidade de Deus em Cristo pela sua palavra. Valoriza a experiência comunitária da fé. Perceba que todo catequizano tem que, antes de entender as coisas a partir do saber, ele tem que entender a relação a partir do sentir. Como assim? Deixa eu explicar. Eu estou aplicando o saber. Esse é o conteúdo. Então, mas eu tenho que também oferecer o sentir. E o sentir é a experiência. Por isso que a gente valoriza a experiência comunitária da fé. Trata-se da pedagogia de sinais, onde se entrelaçam fatos e palavras, sendo o amor de Deus, é o que diz, a razão última da sua revelação. Eu gosto disso por quê? Porque é inexorável amor divino, que é o Espírito Santo, que a catequese recebe a sua força de verdade e o constante empenho em dar testemunho do mesmo. E aí a gente segue nessa pedagogia divina aí de catequese, Jesus Cristo, porque tudo parte dele. Então, a gente continua e vai chegando ao seu ponto. A catequese é, portanto, a pedagogia da fé. É esse Jesus que a gente quer conhecer como o primeiro catequista. Pedagogicamente, ele ensina a crer. É isso que a gente vai falar lá no finalzinho. O ato realiza-se a sua tarefa, não pode deixar se inspirar por considerações ideológicas. Tem que parar com isso. Por interesses puramente humanos. Não confundir o agir salvífico de Deus, que é pura graça com o agir pedagógico do homem. Nem tampouco os contrapõe e supera. Olha lá, o destaque é o diálogo que Deus vai tecendo amorosamente com cada pessoa, que se torna sua inspiração e sua forma. Dele, a catequese se torna eco incansável. Por isso que a gente diz o que é catequese? A catequese é fazer ecoar, fazer chegar ao outro um som que vai mais longe, o saber que vai mais longe, a transmissão da fé que vai mais longe. Incansável. Vamos para frente, Zé.
Depois, o objetivo preciso a gente escolher os métodos, as suas escolhas metodológicas, tem esses pontos que eu estou trazendo, promover uma progressiva e coerente síntese entre a plena adesão do homem a Deus. Aí aqui a gente fala daquela expressão fides qua, que é atitude subjetiva, fides qua, atitude subjetiva, ato de crer, e os conteúdos da mensagem cristã, fides qua, que é conteúdo subjetivo, o que se crê. E quando a gente vai tentar entender isso, mais, mais, mais na frente a gente desenvolver todas as dimensões da fé. Razão pela qual, se esta se traduz em fé conhecida, celebrada, vivida, rezada. A gente não pode viver sem esse conjunto. Depois, Jesus Cristo é viva e perfeita relação de Deus. Olha aqui lá embaixo. Ser, portanto, genuína, aquela catequese que ajuda a perceber a ação de Deus ao longo do caminho formativo. O Jesus que nós acreditamos como o primeiro catequista é ele que nos clama, né, favorecendo um clima de escuta, de ação, graças e de oração. Sem esses aspectos, é difícil chegar ao que a gente quer. Promove participação ativa dos catequizandos. Tem que oferecer isso. É um caminho difícil, mas é uma atitude. A lei da fidelidade a Deus. Não esquecer dessa importância. Por isso, indicações pedagógicas adequadas à catequese são aqueles que permitem comunicar a totalidade da palavra de Deus no coração da existência das pessoas. A gente sempre utilizando um termo mais específico, não, mas generalizado das pessoas, em vez de falar dos catequizandos. Porque a sua experiência como formador, como formadora, possa ir além daquele grupo pequeno que você tem. Você pode dar muito mais e você sabe do seu potencial. Não simplesmente você achar que você só faz fechado a um grupo pequeno de catequizandos, mas que você pode falar de Deus, chegar no coração da existência de qualquer pessoa que cruzar o seu caminho para frente. Por isso a consistência, né? Evangelizar educando e educar evangelizando. Transforme os processos de inteligência, de consciência e de liberdade e de ação, de modo a fazer da existência um dom de si, a exemplo de Cristo. Por isso, o objetivo, o catequista conhece e se vale da contribuição das ciências da educação, cristamente compreendidas. Que maravilha, né? Vamos lá. Já cheguei ao final. Corri porque o meu tempo passou, né? Eu coloquei aqui 45 minutos e os meus 45 minutos voaram. Olha, eu não consegui querer falar com calma, não correr, para deixar também que as leitoras possam pontuar, para que vocês pudessem elaborar bem algumas perguntas, que acho que o tempo está muito avançado. Né? São 9h29, 9h30. Eu estou em casa, né? Embaixo do travesseiro. Estou debaixo do travesseiro. Pode ir para o travesseiro no instante. Muito obrigado, viu? Espero ter atingido. Tem muita coisa. A gente começa a pensar nisso. Trabalhar nisso. Falar da catequese é uma delícia. A gente nunca quer parar de falar, de trazer os conteúdos. Mas acho que minha apostila está lá, né, Zé? Pois pode ler, pode fazer perguntas. Muitos têm meu contato. Qualquer dúvida, é só mandar uma pergunta para mim que a gente possa ajudar. Amém? Nós vamos abrir agora, agradecendo ao Padre Zeca pela colaboração, e nós vamos abrir agora para perguntas, né? Quem desejar fazer pergunta tem que levantar a mãozinha para eu ir chamando pela ordem, né, de inscrição aí. Então, o primeiro que levantou foi Israel. E aí ele pode fazer a pergunta. Israel, está ouvindo?
Não, né? Então, Abra Reginaldo. seu microfone, Israel. O microfone dele está desligado. Abra seu microfone, Israel. Vamos para o Reginaldo, que Israel não abriu nem nada, nem está conseguindo. Vamos, Reginaldo. Sua pergunta. Boa noite a todos. Sou a benção Padre Zeca. Deus te abençoe, filho de Deus. Eu sou catequista. Esse ano estarei com a turma de jovens e adultos, mas já trabalhei também com crianças. E aí, minha pergunta, eu sou catequista na Paróquia São Francisco de Assis, Padre Hermano, aqui na Boca do Rio. É em relação às características da pedagogia de Cristo, né? Aqueles pontos. A linguagem parabólica, no caso, as dinâmicas, elas seriam uma forma de linguagem parabólica, as dinâmicas que são aplicadas com as crianças, porque, principalmente, né, que elas não são difíceis de participar mais, assim, de fazer perguntas e tudo, são um pouco tímidas, e aí é preciso aplicar sempre as dinâmicas para que elas interajam, participem mais. É uma forma de linguagem parabólica. Primeiro, fazer a diferença entre a dinâmica e uma aplicação lúdica do conteúdo. A gente usa dinâmica, você pode usar uma dinâmica como um momento recreativo, você pode usar uma dinâmica como a gente poderia chamar como método para fazer conhecer aquele conteúdo. Se você vai usar as parábolas, são histórias. Se você vai aplicar alguma história dentro de uma expressão lúdica ou mesmo de uma dinâmica, como a gente diz assim, recreativa, faz compreender o conteúdo que você está aqui aplicando. Esse trabalho é válido, maravilhoso. Por quê? Vocês querem ver quem conheceu e quem conhece o arcebispo de Fortaleza, Dom, Dom Gregório Paixão Neto. Dom Gregório sempre termina suas homilias com história. Quem conheceu sabe. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo com que as pessoas que, escutando tudo aquilo, ela só vai guardar a história. Ele faz uma síntese de tudo que ele disse naquele contexto histórico da história, que é uma parábola, está contando uma história, está contando uma parábola, para que as pessoas possam entender todo o conteúdo que ele foi desenvolvendo. Todas as pessoas têm facilidade de captar, no primeiro momento, aquele conteúdo, mas a história fica. Então, você vai usar a dinâmica, né? Agora, você precisa ver que tipo de dinâmica, se ela está transmitindo o conhecimento através, diz assim, da contação de uma história. E que essa dinâmica, você utiliza essa história através de uma dinâmica. Sim, isso é válido, muito válido. Até porque depois você recebe, procura o feedback das pessoas, né? Daquelas crianças ou dos adolescentes. É muito válido, Reginaldo, muito bom. Obrigado, Padre Zeca. Então, não, tínhamos só mais uma pessoa, mas desistiu, acho que desistiu, né, Miraci, porque estava escrita. Então, não temos mais perguntas, né? Acho que foi bem claro para todo mundo, então, né? Já que não tem mais pergunta. A Nelson Valente levantou a mãozinha. Nelson, faça sua pergunta, então. Na verdade, não é uma pergunta, não. Boa noite a todos. Boa noite, padre, sua bênção. Boa Não é noite, uma filho de pergunta, Deus, não. te É que o abençoe. padre citou sobre o material dele, uma apostila, mas eu não vi no grupo. Não vou colocar no grupo, não. A gente vai passar para os coordenadores, e os coordenadores vão encaminhar para os catequistas que se inscreveram da sua forania. Entendeu? Ok. Então, já que não... Ah, Miraci voltou aqui. Fala, Miraci. Boa noite. Benção, padre. Deus te abençoe.
A minha pergunta seria com relação ao sacramento, porque, assim, diante do catecismo, do diretório catequético que a gente estuda, o sacramento tem uma regra a ser seguido, né? Que é o batismo, a crisma, para depois a Eucaristia. Por que que nas igrejas sempre vem a Eucaristia primeiro do que o crisma? Tem uma explicação para essa lógica? Bem, é isso que nós chamamos de questão pastoral. Por quê? Olha só, quando você batiza, os catecúmenos recebem o batismo na vigília pascal, então ele recebe o batismo. Se for ministrado a celebração for um bispo, ou até mesmo se o bispo conceder ao padre a liberação para o sacramento, o padre pode crismar. Então, porque vem primeiro a ordem, batismo, você pega o ritual do Rica, está lá, batismo, crisma. Depois o padre vai fazer o quê? Você vai fazer o ofertório, vai fazer todo o momento da consagração. Aí ele recebe a Eucaristia. Quando você batiza a criança, ela não está apta para a crisma. Então, ela faz o batismo. Na idade certa, ela vai começar a catequese. A catequese ela prepara para a primeira comunhão. Ela faz a comunhão, passa a comungar. Com a idade que ela alcança, a idade de 14 anos em diante, ela começa a se preparar para o crisma. Você tem batismo de criança, que a crisma se dá na idade certa, e o batismo de adulto, os catecúmenos, então ele recebe o batismo, crisma. Quando não for o bispo, ou o bispo não der permissão ao padre porque não foi pedido, o adulto se batiza, recebe a primeira comunhão e vai fazer o crisma em Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Isso é normal. Então, você tem o sacramento, que tem explicação normal. Batismo de criança, batismo de jovens e batismo de adultos. Jovens e adultos estão no mesmo contexto. As crianças se batizam, entram na catequese, faz a primeira comunhão, quando chegar a idade, e faz o crisma. Adultos se batizam, recebe já a primeira comunhão no dia do batismo, não espera chegar a idade da catequese, já recebe a primeira comunhão, 50 dias depois se batiza. Faz a primeira, desculpa, 50 dias depois recebe o crisma. Recebe a crisma. Recebe o sacramento da confirmação. A crisma. Obrigada, padre. Beleza. Maria Wanda levantou a mãozinha. Sua bênção, Padre Zeca. Deus te abençoe, filha de Deus. Wanda Gouveia, da Paróquia de São Brás, da Federação. Olha que maravilha. Sábado nós fizemos a festa de inscrição lá na paróquia e me chamou a atenção, vamos ter uma criança cadeirante. E eu sou a catequista inicial, né? A primeira catequista faz o Da criança. Exatamente. Aí, assim, eu estou, assim, muito feliz por ter uma criança cadeirante conosco, mas, ao mesmo tempo, buscando também um pouco mais de sabedoria, pedindo sabedoria e discernimento ao Espírito Santo para que possamos conduzir os encontros de maneira que essa criança ela se sinta acolhida, até porque tem algumas dinâmicas também que a gente faz ao decorrer dos encontros, né? Aí, o que o senhor aconselharia, assim, para mim, como marinheiro de primeira viagem, para que fizesse uma boa acolhida para essa criança? Incluí-la sempre nas dinâmicas. Não tratar ela como aquela especial, no sentido de que ela acha que só está fazendo isso com ela porque ela é diferente das outras, mas colocar ela no mesmo nível das outras pessoas. Dar atenção a ela como está dando às outras. Ela tem que se sentir igual, mesmo que fisicamente ela seja diferente.
Por exemplo, nunca achar que ela tem que ser a primeira a fazer as coisas. Nunca achar que a gente não vai fazer isso porque ela não pode fazer. Não. Quando você preparar o seu encontro, você prepara o seu encontro sabendo que você tem essa pessoa que precisa participar. Olha, eu já assisti uma dança de balé de uma moça, vamos dizer, normal, com um rapaz cadeirante. Ele não se sentiu excluído, né, porque ele dançou, mas diferente de dançar um casal normal. Mas o que que a pessoa sente? Os meus movimentos não são os movimentos da pessoa, digamos, normal, assim, mas eu dou os meus movimentos, conforme a minha capacidade. De fato, conforme as minhas limitações. Então, você fazer sempre atividade. Você faz uma atividade com bolas, com bexigas, ela vai estar envolvendo. Agora, se você faz uma atividade que a pessoa tem que deitar no chão, aí, pronto, se ela pode, sempre pensar nela, né? Primeiramente, nela. Mas não fazer as coisas em função dela para que ela não se sinta que tudo que está sendo feito por ela, porque ela é diferente, mas que ela também se sinta igual às outras crianças, em todos os aspectos, com as suas limitações físicas. Se é como ela é cadeirante. A cabecinha está boa, então você pode fazer tudo que for se envolver a participação dela. E muitas atividades de inclusão, muitas. Você procura em livros de dinâmica, tem muitas atividades recreativas e dinâmicas que elas incluem. Hoje, graças a Deus, a acessibilidade está muito melhor do que o que a gente pensava uns anos atrás. Hoje está mais atenção a isso, principalmente na catequese. A grande dificuldade é quando a criança sofre dificuldades, a criança tem algum problema neurológico. Aí é mais complicado. Tá bom? E a gente também, desde o início do ano passado, a gente estava fazendo fez esse trabalho de uma catequese inclusiva, né? O ano passado nós tivemos um simpósio. Este ano, dentro das nossos encontros de forania, a gente pretende fazer algumas atividades também para ajudar esse trabalho de catequese inclusiva, né? Então, a catequese arquidiocesana, pensando nessa questão que é tão importante e urgente hoje, né, na atualidade, né, nós estamos aí dentro da nossa programação, do nosso planejamento também, colocando algumas coisas para ajudar os catequistas nesta questão também, né? Então, acompanhe sempre as nossas formações, os nossos encontros, participem, que a gente vai estar sempre trabalhando essa questão da catequese inclusiva, que é de grande importância hoje. Então, não tendo mais perguntas, né, nós vamos agradecer ao Padre Zeca por essa colaboração, apesar da sua viagem estar longe aí, um compromisso com a gente, né, com todos os catequistas aqui ansiosos para ouvi-lo, né, e também agradecer a todos que participaram conosco nessa noite, né, pedindo que amanhã nós vamos ter, avisando, né, que amanhã nós vamos ter como tema o catequista hoje, identidade, desafios e espiritualidade, com o padre Leonardo Furtado, né, que ele é vigário da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, 7 de abril, e também o assessor eclesiástico da PASCOM, né. Então, a gente o convidou para partilhar um pouquinho dessa experiência dele, né, com relação a esse tema para conosco. É um padre jovem, né, para nos dar testemunho. Já no período dele, disseram que eles já foram trabalhados também as questões da catequese no seminário, então é um jovem que já tem experiência também na área e conhecimento, pelo menos, na área, então a gente vai ter um excelente assessor também amanhã para nos ajudar nesse tema, né? Então, amanhã estaremos aqui nesse mesmo horário, às 20 horas, assim que nós terminarmos aqui, eu passo o material já para os coordenadores, né, para que eles possam encaminhar para vocês, tanto este como um outro material que o Padre Zeca também nos enviou para aprofundar o tema. Então, são 2 materiais que a gente enviará para vocês aprofundarem o tema de hoje, porque o tempo é curto, não dá para aprofundar
tanto como a gente gostaria, né? Mas dar um sabor, né, para que vocês procurem cada vez mais aprofundar no conhecimento de quem é esse Jesus, sobretudo fazendo a experiência dele na vida de cada uma de vocês, como na vida de cada um nós, né? Que a gente faz constantemente. Então, nós vamos chamar primeiro, depois de agradecer ao Padre Zeca, né, a Janete para nos fazer a oração final, e depois o Padre Zeca nos dar a bênção também. Ô Zé, só uma questão rapidinho. Tem uma pessoa que faz uma pergunta, nem as crianças neurodivergentes, né? Recordo, e Zé Carlos já falou, todo o material, crianças com TDAH, dislexia, com qualquer assim, no material sobre catequese inclusiva, tem essas abordagens com crianças neurodivergentes. Então, você procure esse material, peça a Zé Carlos, que você vai ver. Tem muita coisa bacana, né? Principalmente para as catequistas que têm dificuldade de trabalhar com criança com dislexias, ou TDAH, ou qualquer outras síndromes nesse sentido neurodivergentes. Tá bom? Segue lá a dica da catequese inclusiva. Uhum. Janete? A nossa amiga Janete não apareceu por aí? Pois é, Carlos. Aqui é Oi. Vilma da Paróquia de Brotas. Quem ficou de fazer a oração final fui eu. Certo. Então pode fazer, viu? Pronto. Ó Deus, fonte de vida, nos escolhestes como educadores da fé. Nós te agradecemos por este encontro e pela vocação de catequista. Pedimos a força do teu Espírito para sermos fiéis à missão que nos confiastes. Fortalecei nossa fé, dai-nos sabedoria para anunciar a vossa palavra e fazei-nos instrumento do vosso amor. Que é exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora, possamos cultivar a prontidão no serviço ao próximo e a obediência amorosa à vontade de Deus. Amém. Amém. Obrigado, Vilma. Que a gente possa fazer deste encontro de hoje, né, um motivador para a nossa vida de catequistas, né? Tendo como exemplo esse Jesus Cristo. Padre, muito obrigado e nos dê a bênção para a gente poder ir embora. Agradeço, peço ao Senhor que eu possa abençoar a cada um de vocês no nosso encontro até o final, né, da etapa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Agora eu quero ver-os domingo lá na caminhada, viu? Isso. E vou no trios número 3. Procura o trios número 3, vai ser o trio da catequese. Pode contar comigo, eu estarei lá. Tá certo, muito bem. Vai Então, ser o trio da domingo, catequese. a gente colocou lá, tendo um planejamento dia 8, para que todos os catequistas participem. Então, vamos lá, acompanhar. 6h30 a missa, né? E depois seguimos em direção ao Bonfim, a Colina Sagrada. Então, boa noite a todos, até amanhã às 20 horas aqui, nesse mesmo canal, né, do Google Meet, né? Quer dizer, é um outro link, né, mas nesse mesmo canal. Então, boa noite, Deus abençoe a todos vocês e até amanhã. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Amém. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Boa noite. E boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.